Jesus, em teu coração. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Hoje, com a graça de Deus, mais um momento de Deus, nós aqui começamos e estamos na Semana da Família, aonde nós queremos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Queremos pedir esta presença bastante bonita sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando, sobre tudo aquilo que a gente está passando. Que Deus abençoe a sua família, que Deus coloque a mão sobre a sua família. Nós da paróquia Santo Antônio de Pádua estamos todos os dias num momento bastante bonito de oração sobre as famílias. Estamos todos os dias rezando. E hoje na nossa missa a gente vai ter a bênção para casa. Isso mesmo, a bênção para casa através da bênção das chaves da casa. Então, você que está rezando aqui, o padre vai lembrar depois, no finalzinho do nosso momento aqui também. Hoje, no final do dia, a gente vai estar disponibilizando aqui uma oração de bênção para você fazer na sua casa, tá? Uma oração de bênção para você fazer no ambiente da sua casa, em especial sobre as chaves, sobre as portas, e vamos pedir que o Senhor proteja a tua casa, porque é aí onde é que você mora, né? É aí onde é que você está. Vamos pedir esta proteção para nós, porque precisamos cada vez mais. Iniciamos uma nova semana. Desejo que esta semana seja bastante abençoada a você. Desejo que esta semana seja cheia da graça, da presença de Deus. Que você não tenha medo de viver esse dia. Que o Senhor não esteja sempre, em todos os momentos, conduzindo a tua vida. É por isso que a gente hoje vai dizer mais uma vez, né, que a minha casa será abençoada, minha casa será protegida e o Senhor vai colocar a mão sobre tudo aquilo que a gente está vivenciando. Então hoje, a oração, né, toda a nossa oração, todo o nosso dia de oração aqui da paróquia Santo Antônio de Pádua são para as famílias, é para a tua casa, é para o ambiente aonde você mora. E a gente vai já agora também pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que a gente está passando, sobre tantas coisas que o Senhor coloca diante de nós. E que esta proteção seja bem abençoada em todos os momentos, né? Que esta proteção recaia sobre cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Que hoje, este nosso momento de oração, toque cada vez mais o coração de quem precisa. E para isso acontecer, eu quero convidar você a pedir o dom do Espírito Santo, a rezar, pedir essa luz que vem do alto, pedir essa força que vem de Deus. Vamos pedir a bênção para a nossa família. Vamos pedir a bênção para a nossa casa. Vamos pedir a bênção para o nosso ambiente de trabalho. Vamos pedir a bênção para a nossa saúde e para tudo aquilo que a gente está vivenciando. Então, se você quiser compartilhar, marcar, convidar alguém, fique bem à vontade, tá? Se você quiser compartilhar, convidar alguém, fique bem à vontade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E a gente pede toda esta proteção, a gente pede toda essa presença de Deus sobre a nossa vida, porque o Senhor também nos ensina hoje a estar muito atento, sabe? O Senhor nos pede hoje a transformar o mundo. Nós vamos ver um evangelho muito interessante. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, convivemos com as coisas do mundo, mas não somos o mundo. Vamos olhar para o evangelho de hoje, vamos colocá-lo no nosso coração. O evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 17, versículo 22 ao 27. Mateus 17, versículo 22 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes com esta notícia. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, ele paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje nos lembra e nos traz um momento muito importante e que a gente precisa gravar no nosso coração. Eu dizia para vocês que nós estamos na Semana da Família, nós rezamos pela família. Então, a tua família, ela também está nas minhas orações. Então a gente tem rezado por você. Temos rezado por você, pela sua casa. Lembrava hoje também que nas nossas redes sociais a gente vai disponibilizar uma oração de bênção para casa. Então fique atento nas nossas redes sociais. E o Evangelho de hoje, ele vem também nos mostrar uma coisa muito importante. Que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. Nós temos uma missão neste mundo. Né? Nós temos uma missão neste mundo, mas a gente não é deste mundo. Tá? A gente não é deste mundo. Porém, por estar nesse mundo, a gente sabe que nosso mundo, nossa sociedade, nossas comunidades, nós sabemos que existem regras,
legislações, direitos e deveres que a gente precisa cumprir. E a gente precisa cumprir para que a ordem de todas as coisas funcione, para que tudo caminhe bem, para que tudo dê certo. Em momento algum, Jesus foi uma pessoa que causou uma rebelião. Em momento algum, Jesus foi uma pessoa que disse: olha, vocês não precisam obedecer leis, vocês não precisam obedecer regras, vocês não precisam obedecer aos preceitos humanos. Em momento algum, Jesus disse isso. Em momento algum, Jesus disse isso. Tanto que Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus nos lembra? Que este mundo, ele não é dos homens. Este mundo, ele não é dos homens. Esse mundo não é dos espertalhões. Esse mundo não é de quem tira proveito. Este mundo não é de quem acha que pode passar a perna em todo mundo. Não. Na verdade, o que nós estamos vendo hoje? E aí que entra a missão de um cristão. Aí que entra a missão de um católico. O que é que nós estamos vendo hoje? Pessoas que não possuem Deus no coração e que estão fazendo um estrago muito grande. E que estão fazendo um estrago muito grande no mundo que é de Deus. Sim, quando a gente pega, é muito lindo a história da criação do mundo. Sabe? É muito linda a história da criação do mundo. É linda, é maravilhosa. Quando você pega Gênesis, você vai vendo com tanto carinho Deus foi fazendo todas as coisas. A terra, o mar, o céu, a água, as plantas, os animais, o calor do dia, a lua. E Deus, por último, fez cada um de nós. E quando Deus fez cada um de nós, sabe, Ele nos colocou neste mundo. Mas o que a gente vê? O que a gente vê hoje no mundo? Por isso que o Evangelho de hoje, ele vai mostrar uma coisa muito importante para nós. A gente precisa transformar o nosso mundo para melhor. Se a gente vê hoje pessoas corruptas ou corrompendo os outros, é algo que nos deve chamar a atenção e que a gente não deve achar que é normal, aceitar como se fosse comum. Hoje nós vemos pessoas maldosas e aí a gente vai perceber que o nosso coração, ele não pode ser maldoso. Hoje a gente vê pessoas agindo somente pelos seus próprios interesses. E isso não é legal, isso não faz bem. Hoje nós vemos tantas injustiças no mundo aonde a gente está, mas não são injustiças de Deus. Não é Deus que faz isso. Não é Deus que faz isso, mas é a forma como as pessoas se relacionam. É a forma como as pessoas estão vivendo. É por isso que Jesus, hoje no Evangelho, Jesus não estava tão preocupado se ele já tinha pagado o imposto ou não. Porque o contexto do Evangelho de hoje, para quem está chegando nesse momento, aqui nesse momento de oração agora, o contexto do Evangelho de hoje é toda a entrega que Jesus está fazendo para que o mundo seja melhor. Mas no meio desse contexto surge uma pergunta, que as lideranças, algumas pessoas fazem para os discípulos. O teu mestre paga imposto ou não paga imposto? O teu mestre paga imposto ou não paga imposto? Não sei se a natureza dessa pergunta foi para saber realmente se Jesus pagava um imposto ou se foi uma pergunta maldosa para ter um argumento a mais para matar Jesus. Mas foi uma pergunta interessante. E quando Jesus chega em casa,
Aí ele aborda os apóstolos e os discípulos, né? E ele diz assim: de quem é cobrado o imposto? Dos estranhos ou dos filhos? A resposta é bem óbvia, né? Nos estranhos, porque os filhos são livres. O que Jesus diz com isso? Porque Jesus percebia uma grande injustiça na sua época. Jesus percebia uma grande injustiça na sua época. É por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, vai lá, pega uma moeda e coloque lá no tesouro, né? Coloque lá no tesouro por mim e por você. Jesus diz: Pedro, nós temos responsabilidades nesse mundo. Nós temos responsabilidade nesse mundo. E conforme a gente agir, vai ser o mundo, Pedro. É isso que Jesus diz. Pedro, nós temos responsabilidades. A gente precisa obedecer leis, regras e assim por diante, né? E aí a gente vai percebendo. E aí a gente vai percebendo uma coisa muito importante, né? A gente percebe que se a gente fizer a nossa parte, as coisas elas vão dar certo. Se a gente fizer a nossa parte, né, as coisas elas vão para frente. Se a gente fizer a nossa parte, nós vamos ter um mundo melhor, mais justo. O que nós estamos vendo hoje, né? O que nós estamos vendo hoje no nosso dia a dia, né? O que a gente está vendo? Que muitas vezes as pessoas elas estão achando que elas podem passar por cima de tudo. O que a gente está vendo hoje? Né? Às vezes as pessoas elas acham que elas podem tirar proveito de tudo, né? A gente acha que as pessoas acham que elas podem passar por tudo, passar em cima de tudo, tirar proveito, enganar e assim por diante. E aí a gente vai perceber que não é assim. Né? Não é assim. Quando uma pessoa ela se aproveita da lei, né? Quando uma pessoa ela se aproveita da lei, quando uma pessoa engana os outros, quando uma pessoa ela trapaceia uma lei, né? Todos saem perdendo, todos se machucam. É por isso que a gente vê hoje tantas injustiças acontecendo. É por isso que a gente vê hoje tantas injustiças acontecendo. E aí a gente vai entender que temos uma missão. Né? Aí a gente vai perceber que nós temos uma missão muito importante. Ou seja, seja justo, seja verdadeiro, faz a tua parte. Faz a tua parte que é tão necessária. Faz a tua parte, dá o teu melhor. Às vezes a gente diz: mas eu não sei o que, padre, todo esse mundo não tem mais jeito e assim por diante. Olha o que Jesus nos ensinou. A gente deve fazer bem a nossa parte e a gente inclusive deve exigir dos outros que a lei seja cumprida. A gente precisa ficar bem atento. Olha, estar atento, exigir que as leis, né, exigir que o reto proceder do mundo aconteça, não é ser de oposição, não é ser brigão, nada. É o justo, é o justo. Então, gente, nós estamos no mundo e a gente precisa fazer o bem. Nós vivemos num mundo, é a nossa casa. Ou você tem um outro mundo para você ir. Nós vivemos num mundo e a gente precisa dar o nosso melhor e a gente precisa aprender a exigir que os outros também deem o seu melhor. Nós estamos num mundo e a gente precisa estar com os nossos olhos bem atentos. Por quê? Porque se tem injustiça, deve ser combatida. Se tem algo que precisa ser diferente, precisa ser mudado. Se tem alguém, talvez, que está trapaceando, se tem alguém que está, talvez, enganando,
Não dá para ficar quieto. Não dá para ficar quieto. Por que algumas coisas estão tão ruins no nosso mundo? É porque quem é do bem está se calando. Não é questão, né, de ficar levantando essa ou aquela bandeira, não. Não é essa a questão. Mas o que Jesus hoje vai nos dizer é isso. O que é certo, é certo. Por que na época de Jesus tinha muita injustiça? Porque na época de Jesus, né, Jesus olhava para as pessoas, sentia compaixão. E Jesus dizia assim, são como ovelhas sem pastor. Por que Jesus dizia isso? Sabe por quê? Porque naquela época, um pequeno grupo de pessoas achava que podia maltratar os outros, que podia roubar, que podia explorar, que podia pisar nos outros. E a consequência disso era o quê? Pessoas passando fome, pessoas passando necessidade, pessoas passando, né, tantas coisas complicadas na vida. Aprenda a colocar no teu coração uma coisa. A injustiça é o maior de todos os pecados. A injustiça é o maior de todos os pecados. A vida, ela vai sendo destruída quando a gente pisa nos valores, nas leis, nas regras. É por isso que, inclusive, até a igreja tem as suas regras, seus princípios, seus valores. Quando a gente começa a passar por cima disso, alguém sofre. Alguém sofre. Quando a gente começa a burlar todas as coisas, quando a gente começa a agir só a partir dos nossos interesses, alguém sofre, alguém passa necessidade. Alguém perde as coisas. Quando a gente vê um grupo, não sei se é pequeno ou grande, né? Mas quando a gente vê um grupo que tira proveito em cima de quem trabalha, explora quem trabalha, né? Ou seja, né? Venha a mim somente, venha somente a mim as coisas. Né? Quem é mais fraco sempre vai sofrer. É por isso que Jesus, ele não ignorou nenhuma lei da sua época. É por isso que Jesus não burlou nenhuma lei na sua época. É por isso que Jesus, inclusive, disse, essa lei aqui já caducou. Isso daqui não serve mais para a vida humana. Porque veja só, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós estamos aqui neste mundo. Nós somos de Deus. Nós estamos aqui neste mundo. Este mundo, a terra, né? Esse mundo é a nossa casa. Nós não temos outro lugar para ir. E a gente precisa construir uma casa boa, uma casa cheia de harmonia. A gente precisa começar a construir uma sociedade alicerçada sobre Deus. Uma casa alicerçada sobre Deus. Porque quando um país, quando um governo, quando lideranças, né, tiram Deus, quando as lideranças tiram Deus, né, do mundo, o mundo ele começa a complicar-se. O mundo ele começa a complicar-se. O mundo começa a ficar difícil. Um mundo sem Deus é um mundo trágico. Um mundo sem Deus é um mundo onde cada um por si. Um mundo sem Deus, ele vai perdendo a humanidade. E o que está faltando? Né? Veja, e a gente está chegando num momento muito crucial. A gente está chegando num momento muito difícil do mundo. Porque existe sim um movimento de um mundo sem Deus. Existe sim um movimento sem igreja. Existe sim um movimento sem religião.
Existe sim um movimento sem valores e princípios. Mas olha só, quantos anos tem a humanidade? Quantos anos tem a humanidade? Veja, se não foi a religião, se não foi, né, as leis, se não foi os princípios e valores que regeram essas gerações até aqui, nós não existiríamos mais. A gente não existiria mais. Não estaríamos mais aqui. Já estaria todo mundo morto. É por isso que o certo sempre vai ser o certo. O certo sempre vai ser o certo. E você precisa colocar isso no teu coração. E aí a gente vai fazer sempre a nossa parte, né? E aí a gente vai fazer sempre a nossa parte. Faz a tua parte. Faz a tua parte, tá? Luta, trabalha, dá o teu melhor, tá? Vamos fazer a nossa parte e ao mesmo tempo vamos também exigir que os outros também caminhem conforme aquilo que é certo e verdadeiro. Esse é o papel do cristão. O cristão não é aquele que tem sangue de barata. O cristão, ele não é um bobo. O cristão é como Jesus disse, né? É o fermento na massa. Ou seja, a gente vai transformando as coisas. O que o fermento faz na massa? Ele vai transformando a massa. Nós precisamos transformar o mundo. É por isso que Jesus disse que você é sal da terra. Ou seja, você vai dar sabor à terra. Você vai dar sabor às coisas. É por isso que Jesus diz que você é a luz do mundo. Você vai iluminar este mundo. Você vai, com a tua luz, você vai mostrar o caminho certo. Então, meu irmão, minha irmã, eu de vez em quando escuto, né, de pessoas que, esse mundo não tem mais jeito, nossos governantes não sei o quê, e assim por diante. Mas a gente precisa ser como Jesus. A gente precisa começar, né, a transformar as coisas. A gente precisa começar a lutar pelo bem, princípios, valores que regem a humanidade. Senão a gente sabe o que é que vai dar. A gente vê o contexto das guerras. Hoje a igreja celebra São Maximiliano Kolbe, né? Ou seja, né, São Maximiliano, ele doou a sua vida porque no tempo do nazismo muitas pessoas seriam mortas. E ele disse, deixem eles ir, podem me matar. E é por isso que é santo, salvou tantos pais de família. Mas por quê? Por que existiu uma guerra? Por que tantas pessoas perderam a vida? Por que hoje a gente vê, né, a maldição da corrupção que mata tantas coisas? Sabe, são essas coisas que a gente precisa transformar. E a gente vai transformar com o Evangelho no coração. Tá bom? Então, esse é o recado do Evangelho de hoje. É um recado um pouco duro. Talvez alguns não gostem de escutar. Mas esse é o recado. Esse é o recado do Evangelho. Além de uma dimensão religiosa, cada um de nós tem um compromisso para com a sociedade e para com o mundo. E é a gente que vai construir a sociedade e o mundo. Então, olha só, nós estamos na Semana da Família. Eu não sei se na tua paróquia vai ter celebração da família, mas hoje você pode acompanhar da sua casa. Da sua casa você pode acompanhar a missa da família. Claro, você que é aqui de Rio Negrinho, você está convocado para estar na igreja. Mas hoje, né? Hoje, então, a gente vai celebrar a Semana da Família e nós vamos dar, né? E a gente vai dar a bênção das casas. A bênção das casas. Né? Hoje, ainda aqui nas redes sociais, fique bastante atento. Né? A gente também vai disponibilizar uma bênção para quem não pode estar na missa. Para quem não pode estar na missa.
A gente vai fazer uma gravação, um áudio, né, através do YouTube, e você poderá acompanhar na sua casa, você poderá compartilhar com alguém a bênção da sua casa. Quer hoje receber uma bênção lá para a sua casa? Então fique bastante atento. Ainda hoje, nas nossas redes sociais, você vai receber esta bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus e nos encontramos amanhã.